Meu marido me deu uma passagem para eu viajar para Buenos Aires de férias e foi me deixar no aeroporto, mas estava estranhamente apressado para ir embora. Assim que a gente se despediu e eu já estava indo para o portão de embarque, uma faxineira me parou e olhou nos meus olhos e disse: Filha, não entra nesse avião. Vem comigo. Você precisa ver uma coisa. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Meu nome é Carmen. Carmen Aparecida dos Santos. Tenho 60 anos, sou aposentada. Trabalhei 30 anos no cartório da minha cidade, no interior de São Paulo. Casei com Sérgio quando tinha 25 anos. Na época, achei que estava fazendo a escolha certa. Ele era trabalhador, sério, parecia um homem de família. 35 anos depois, eu descobri que não conhecia esse homem, que talvez nunca tivesse conhecido. Tudo começou numa terça-feira, 3 dias antes da minha viagem. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Frango com quiabo, do jeito que Sérgio gosta. O cheiro da comida tomava conta da casa e eu mexia a panela no piloto automático, como fazia há décadas. Eram 7 da noite e eu não esperava meu marido antes das 9. Ele sempre chegava tarde. A loja de materiais de construção, dizia ele, exigia muito. Fornecedores, clientes, inventário, contas para pagar. Eu já tinha me acostumado a jantar sozinha, assistindo novela e deixar a comida dele no fogo baixo. Por isso estranhei quando ouvi a chave na porta às 7h15. Desliguei o fogo e fui até a sala. Sérgio estava tirando os sapatos na entrada e tinha um envelope pardo na mão. Mas o que mais me chamou a atenção foi o sorriso no rosto dele. Sérgio não era de sorrir. Era um homem fechado, de poucas palavras, que respondia minhas perguntas com monossílabos e passava os fins de semana assistindo jogo de futebol no sofá. Aquele sorriso era tão fora do normal que me deu um frio na barriga. Sérgio? Aconteceu alguma coisa? Você nunca chega a essa hora. Aconteceu sim, Carmen. Senta aqui que eu tenho uma coisa para te mostrar. Ele foi até a mesa da sala de jantar e colocou o envelope em cima. Eu sentei na cadeira, o coração batendo um pouco mais rápido. Não conseguia imaginar o que tinha ali dentro. Será que era algum problema? Alguma dívida? Algum documento de médico? Na nossa idade, a gente sempre pensa o pior. Abre, ele disse, empurrando o envelope na minha direção. Eu abri. Dentro tinha passagens de avião e uma folha com reserva de hotel. Li as palavras sem entender direito. São Paulo, Buenos Aires, hotel no centro, 12 dias, passeios inclusos. O que é isso, Sérgio? É uma viagem para você, Carmen, para Buenos Aires. Você sempre quis conhecer a Argentina, não quis? Pois então, tá aí. Eu fiquei muda. Olhei para ele, olhei para o papel, olhei para ele de novo. Minha cabeça não conseguia processar. Sérgio me dando uma viagem de presente? Sérgio, que nunca me deu flores, que esquecia nosso aniversário de casamento, que achava desperdício gastar dinheiro com restaurante, esse Sérgio estava me mandando para a Argentina? Mas, por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Ele puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Pegou na minha mão, coisa que não fazia há anos. Carmen, eu olhei para você esses dias e pensei, essa mulher passou a vida inteira cuidando de mim, dos nossos filhos, dessa casa. Você trabalhou, criou Patrícia e Fernando, aguentou minhas ausências, nunca reclamou. E o que eu te dei em troca? Nada. Você merece um descanso, merece conhecer outro país, comer em restaurante bom, passear sem preocupação. Eu quero te dar isso. As palavras eram bonitas. Eram as palavras que eu tinha esperado ouvir a vida inteira. Mas alguma coisa não encaixava. Eu conhecia Sérgio. Conhecia cada expressão do rosto dele, cada tom de voz. E naquele momento, por mais que ele dissesse coisas bonitas, os olhos dele estavam em outro lugar. Ele não estava me olhando. Estava olhando através de mim. E você? Vai junto? Perguntei. Não posso, Carmen. A loja está num momento complicado. Tenho um monte de coisa para resolver, fornecedor para pagar, mercadoria para receber. Se eu sair agora, tudo desanda. Mas você vai, aproveita. No ano que vem, a gente viaja junto para algum lugar. No ano que vem. Quantas vezes eu tinha ouvido essa promessa? Mas é tão de repente, Sérgio. A viagem é quando? Sexta-feira. Daqui a 3 dias. 3 dias?
Como assim 3 dias? Eu preciso arrumar as coisas, ver a questão do passaporte, preparar. Seu passaporte está em dia, eu verifiquei. E 3 dias é tempo suficiente para fazer uma mala. Carmen, era uma promoção. Pacote de última hora, preço muito bom. Se eu não fechasse na hora, perdia. Eu fiquei em silêncio, olhando para aqueles papéis na minha mão. Buenos Aires, a cidade que eu sempre quis conhecer. O tango, a arquitetura, os cafés antigos. Quantas vezes eu tinha visto na televisão e sonhado em ir? E agora, do nada, meu marido estava me mandando para lá. Devia estar feliz. Qualquer mulher estaria. Mas tinha um peso no meu peito que não ia embora. Uma voz baixinha na minha cabeça que dizia: "Isso não está certo." Mas eu ignorei essa voz. Achei que era paranoia minha. Achei que eu estava tão acostumada a não receber nada que não sabia reconhecer um presente quando ele aparecia. Achei que estava sendo injusta com Sérgio. "Obrigada", eu disse finalmente. Eu não esperava. "Não precisa agradecer. Você merece." Ele levantou, foi até a cozinha, se serviu de um prato de frango com quiabo. Eu fiquei ali na mesa, segurando as passagens, tentando entender por que meu coração estava tão inquieto. Os 3 dias seguintes passaram num turbilhão. Eu tirei a mala grande do armário, aquela que a gente tinha comprado para a lua de mel e quase nunca usou. Separei roupas, comprei umas coisas que estavam faltando, fui na farmácia pegar meus remédios de pressão. Liguei para Patrícia, minha filha, para contar da viagem. "Mãe, que maravilha! O pai te dando uma viagem? Não acredito." "Pois é, filha. Eu também não acreditei." "Aproveita, mãe. Você merece. Tira um monte de foto e me manda. Patrícia mora em Curitiba com o marido e minha neta Larissa. A gente se fala toda semana por telefone, mas se vê pouco. Ela tem a vida dela, o trabalho no banco, a menina para criar." Eu entendo. Eu também fui assim quando era nova. A gente acha que os pais vão estar sempre lá, esperando. Liguei para o Fernando também, meu filho mais novo. Ele mora em São Paulo, trabalha com computador, essas coisas de tecnologia que eu não entendo direito. Fernando sempre foi mais quieto, mais sensível. Dos dois, é o que mais puxou a mim. "Mãe, você tá feliz com essa viagem?" Ele perguntou. "Claro, filho. Por que não estaria?" "Sei lá. É que não é a cara do pai fazer isso. Achei estranho." "Também achei, confesso. Mas vai ver, ele resolveu mudar, né? A gente tá ficando velho. Talvez ele tenha percebido umas coisas." Fernando ficou em silêncio por alguns segundos. "Tá bom, mãe. Aproveita a viagem, mas qualquer coisa me liga." "Qualquer coisa como, filho?" "Sei lá. Qualquer coisa." Eu desliguei com aquela frase ecoando na cabeça. Qualquer coisa. Fernando tinha sentido a mesma coisa que eu, mas nenhum dos dois sabia dar nome àquilo. A sexta-feira chegou. Eu acordei às 5 da manhã, tomei café sem conseguir comer nada de nervoso, terminei de arrumar a mala. Sérgio levantou mais tarde, tomou o café dele em silêncio e às 7h30 a gente saiu de casa. O aeroporto ficava a 2 horas de carro. Sérgio dirigia calado, ouvindo uma rádio de notícias que eu detestava. Eu olhava pela janela, vendo as cidades passarem, pensando na viagem, tentando criar coragem para ficar animada. "Você lembrou de pegar o carregador do celular?" Sérgio perguntou do nada. "Lembrei. E o remédio de pressão?" "Também." "Ótimo." E voltou o silêncio. Quando a gente chegou no aeroporto, Sérgio estacionou na vaga mais perto da entrada. Desceu rápido, abriu o porta-malas, tirou minha mala. Eu desci devagar, ajeitando a bolsa no ombro. "Bom, é isso", ele disse, me entregando a mala. "Boa viagem, Carmen. Me liga quando chegar." "Você não vai entrar comigo?" "Não posso, tenho uma reunião às 10. Já tô atrasado. Você se vira, né? É só fazer o check-in, despachar a mala e esperar na sala de embarque. Você é uma mulher crescida." Ele me deu um beijo rápido na testa. Nem na boca. Na testa, como se eu fosse uma tia velha. Depois virou as costas e foi andando pro carro. Eu fiquei parada ali, no meio do estacionamento, com a mala na mão, vendo meu marido de 35 anos ir embora sem olhar para trás. Ele entrou no carro, ligou o motor e saiu. Nem buzinou, nem acenou pela janela. 35 anos, e ele não conseguia nem ficar 5 minutos a mais para me ver entrar no aeroporto.
Engoli o nó que estava se formando na garganta e entrei no terminal. O aeroporto estava cheio, como sempre. Gente para todo lado, malas rolando, crianças chorando, alto-falantes anunciando voos. Eu fui até o balcão da companhia aérea, fiz o check-in, despachei minha mala. A moça do balcão me deu o cartão de embarque com um sorriso mecânico. Portão 14. Embarque às 10h40. Boa viagem. Obrigada. Passei pela segurança, tirei o cinto, coloquei a bolsa na esteira, atravessei o detector de metais. Tudo normal. Do outro lado, recolhi minhas coisas e fui andando pelo corredor comprido cheio de lojas de perfume e chocolate. Comprei um café numa lanchonete, sentei num banco perto do portão 14. Ainda faltava mais de 1 hora para o embarque. Fiquei ali, bebendo o café sem gosto, olhando as pessoas passarem. Tinha um casal jovem com um bebê. Os dois pareciam exaustos, mas felizes. Tinha um grupo de adolescentes com mochilas, provavelmente indo para algum intercâmbio. Tinha senhoras da minha idade viajando em grupo, rindo alto, tirando foto. E tinha eu, sozinha, indo para uma viagem que eu não tinha pedido, mandada por um marido que não teve paciência nem de me dar um abraço de despedida. Quando anunciaram o início do embarque, eu levantei do banco e fui para a fila. Tinha umas 30 pessoas na minha frente. Eu peguei o cartão de embarque na bolsa, conferi se estava tudo certo. Foi aí que aconteceu. Eu senti uma mão no meu braço, firme, mas não agressiva. Virei assustada e dei de cara com uma mulher de uns 65 anos, talvez um pouco mais. Ela usava um uniforme verde desbotado de funcionária de limpeza. O rosto era marcado de rugas, a pele castigada pelo sol. As mãos eram ásperas, calejadas, mãos de quem trabalhou a vida inteira. Mas os olhos eram vivos, atentos, e estavam fixos nos meus. "A senhora é Carmen?" Ela perguntou com voz baixa, mas urgente. "Carmen Aparecida dos Santos?" Meu coração disparou. Como essa mulher sabia meu nome? "Sou sim. Quem é a senhora? Como sabe meu nome?" Ela olhou para os lados, verificando se alguém estava prestando atenção. Depois voltou a me encarar. "Filha, não entra nesse avião. Vem comigo. Você precisa ver uma coisa." "Como assim? Que coisa? Eu vou perder meu voo." "Seu voo pode esperar. O que eu tenho para te mostrar não pode." A fila foi andando. A pessoa atrás de mim pigarreou, impaciente. A funcionária da companhia aérea já estava chamando os próximos passageiros. Eu devia ter ignorado aquela mulher. Devia ter entrado na fila, mostrado meu cartão e embarcado no avião. Era o lógico a fazer. Mas alguma coisa nos olhos daquela faxineira me segurou no lugar. Não era loucura. Não era ameaça. Era preocupação. Era urgência. Era o olhar de uma mãe tentando proteger uma filha. "Por favor", ela insistiu. 5 minutos. Se depois do que eu mostrar a senhora ainda quiser embarcar, eu mesma ajudo a senhora a pegar outro voo. Mas eu não posso deixar a senhora ir sem saber." Eu saí da fila. As pessoas atrás bufaram, reclamaram, mas eu não prestei atenção. Segui aquela mulher pelo saguão, passando por lojas, por banheiros, por portões de embarque. Ela andava rápido, apesar da idade, desviando das pessoas com a prática de quem conhece cada centímetro daquele lugar. "Qual é o seu nome?" perguntei, tentando acompanhar. "Zilda. Dona Zilda. Trabalho aqui no aeroporto há 12 anos. E como a senhora sabe quem eu sou?" "Já explico, filha. Já explico." Ela parou diante de uma porta com uma placa que dizia "Somente funcionários." Tirou um crachá do bolso, passou num leitor eletrônico e a porta se abriu com um clique. Entramos num corredor estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes. O chão era de linóleo gasto, as paredes pintadas de bege. Cheirava a produto de limpeza e a ar parado. Andamos mais uns 30 metros até chegar numa portinha lateral. Dona Zilda abriu e entramos numa salinha pequena. Parecia uma copa de funcionários. Tinha um sofá velho, uma mesa de fórmica, uma geladeira barulhenta, um micro-ondas em cima de um balcão. Na parede, um quadro de avisos com escalas de trabalho e comunicados. E em cima da mesa, uma pasta de couro marrom. "Senta, filha", disse Dona Zilda, apontando para o sofá. Eu sentei. As pernas estavam bambas. Ela pegou a pasta e veio se sentar do meu lado. Antes de abrir, ficou me olhando por alguns segundos,
como se estivesse medindo as palavras. Eu encontrei isso hoje de manhã, começou ela. Tava no banheiro masculino, perto das pias. Alguém deixou para trás. Eu ia levar pro achados e perdidos, mas antes abri para ver se tinha alguma identificação do dono. Foi aí que eu vi seu nome. Ela fez uma pausa. Tinha um homem lá dentro quando eu entrei para limpar. Mais baixo, barrigudo, parecido com seu marido pela foto do RG. Ele estava nervoso, falando no celular, dizendo que tinha visto a senhora na fila de embarque e que agora era só esperar o avião decolar. Saiu com tanta pressa que esqueceu a pasta na pia. Valdir. Só podia ser o Valdir. Ele devia ter comprado uma passagem barata só para passar pela segurança e me vigiar. Me viu na fila, achou que estava tudo certo e foi embora antes de perceber que eu tinha saído. Ela abriu a pasta e tirou alguns papéis de dentro. Estendeu para mim. Eu peguei com as mãos tremendo. O primeiro documento era uma procuração. Li as primeiras linhas e senti o sangue gelar nas veias. Eu, Carmen Aparecida dos Santos, brasileira, casada, portadora do CPF e do RG, residente à Rua das Palmeiras, número 156, apartamento 302, nomeio e constituo meu bastante procurador, o senhor Sérgio Almeida dos Santos, meu esposo, para em meu nome praticar todos os atos necessários à venda, alienação, transferência ou doação do imóvel de minha propriedade situado à Rua das Palmeiras, número 156, apartamento 302. Minha casa. O apartamento onde eu morava há 20 anos. O apartamento que eu tinha ajudado a pagar durante 15 anos, com meu salário de funcionária pública. Olhei para a assinatura no fim do documento. Estava escrito Carmen Aparecida dos Santos, com uma letra que tentava imitar a minha. Mas não era minha. Eu trabalhei 30 anos em cartório. Eu conheço assinatura falsa quando vejo uma. Isso é mentira, murmurei. Eu não assinei isso. Essa assinatura é falsa. Eu sei, filha, disse Dona Zilda baixinho. Olha o resto. Virei a página. O segundo documento era um contrato de compra e venda. Meu apartamento, nosso apartamento, sendo vendido para Valdir Almeida dos Santos, irmão de Sérgio, pelo valor de R$280 mil. 280 mil. O apartamento valia pelo menos 600 mil. Eu sabia porque uma vizinha do mesmo prédio tinha vendido o dela por esse valor no ano passado. Ele estava vendendo minha casa pela metade do preço, para a própria família, enquanto eu estivesse em Buenos Aires, sem saber de nada. Tinha uma terceira folha na pasta. Uma folha de caderno, escrita à mão, com a letra de Sérgio. Eu conhecia aquela letra de cor. 35 anos vendo bilhetes na geladeira, listas de compras, anotações de telefone. Zé do cartório, R$5 mil para agilizar. Valdir transfere 140 para minha conta assim que registrar. Carmen volta dia 22. Precisa estar tudo pronto antes. Eu li aquelas linhas uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As palavras dançavam na minha frente, entrando devagar no meu cérebro. Meu marido tinha falsificado minha assinatura. Tinha feito uma procuração falsa. Tinha combinado com o irmão de comprar nosso apartamento por um preço ridículo, para depois dividirem o dinheiro. E tinha me mandado para a Argentina justamente para poder fazer tudo isso nas minhas costas. A viagem não era presente. Era uma armadilha. Ele queria me tirar do caminho. Filha, Dona Zilda pôs a mão no meu ombro. A senhora tá bem? Eu não estava bem. Eu estava em pedaços, mas não conseguia chorar. Era um choque grande demais. 35 anos de casamento. 35 anos achando que eu conhecia aquele homem. E ele estava prestes a me roubar, a me deixar sem nada, a me jogar na rua. Como a senhora sabia que era eu? Perguntei com a voz estranha de tão controlada. Tinha uma cópia do seu RG na pasta, com foto. E tinha um papel com o número do voo, o horário, até o assento da senhora, anotado à mão, como se fosse um lembrete. Eu olhei e vi que a senhora ainda não tinha embarcado. Aí vim procurar. A senhora podia ter só entregado no Achados e Perdidos. Podia. Dona Zilda suspirou. Mas eu não conseguia. Sabe por quê? Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para a parede, como se visse algo que eu não podia ver. Porque aconteceu a mesma coisa comigo, filha, há 20 anos atrás. Meu marido vendeu a casa que era herança da minha mãe, fez uma procuração falsa igualzinha a essa.
Vendeu para a irmã dele por uma mixaria. Quando eu descobri, já era tarde. A casa tinha ido, o dinheiro tinha sumido e ele tinha fugido com outra mulher. Ela virou para me olhar e eu vi que os olhos dela estavam úmidos. Eu fiquei na rua com 2 filhos pequenos, Dona Carmen. Não tinha para onde ir. Morei de favor na casa dos outros por 5 anos. Trabalhei de faxineira, de cozinheira, de cuidadora de idoso. Criei meus meninos sozinha com o suor do meu rosto. Foi o pior momento da minha vida. Ela segurou minha mão. Por isso que quando eu vi esses papéis, quando eu vi o que esse homem estava planejando fazer com a senhora, eu não pude ficar quieta. Eu não podia deixar outra mulher passar pelo que eu passei. A senhora ainda tem tempo de impedir. Eu não tive. Ficamos em silêncio por um longo momento. O barulho do aeroporto chegava abafado, como se viesse de outro mundo. Aviões decolando, pessoas vivendo suas vidas, enquanto a minha desmoronava naquela salinha de funcionários. Eu olhei para o relógio. Meu voo já devia estar embarcando. Daqui a pouco iam fechar as portas. O avião ia decolar sem mim, ia voar até Buenos Aires, e a poltrona 14A ia ficar vazia. E pela primeira vez naquele dia, eu senti alguma coisa parecida com alívio. O que eu faço agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para Dona Zilda. Agora a senhora luta. Ela apertou minha mão com força. Vai para casa, junta esses documentos, procura um advogado, vai na delegacia. Não deixa esse homem roubar o que é seu. A senhora é mais forte do que pensa. Eu olhei para ela. Aquela mulher que eu nunca tinha visto na vida. Aquela faxineira de aeroporto, de uniforme desbotado e mãos calejadas, que ganhava provavelmente um salário mínimo para limpar banheiro de gente que nem olhava para ela. Essa mulher tinha acabado de salvar minha vida. Dona Zilda, eu disse com a voz embargada, por que a senhora fez isso? A senhora não me conhece, não me deve nada. Podia ter ignorado, seguido sua vida. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de bondade. Porque mulher tem que cuidar de mulher, filha. Nesse mundo, se a gente não se ajudar, ninguém ajuda. E também porque eu acredito que as coisas acontecem por um motivo. Eu encontrei essa pasta. Eu vi seu nome. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Talvez seja Deus, talvez seja o destino, eu não sei. Mas eu sei que eu não podia virar as costas. Eu abracei aquela mulher com toda a força que eu tinha. Abracei como se abraça uma mãe, uma irmã, uma amiga de toda a vida. Ela me abraçou de volta, afagando minhas costas, murmurando que ia ficar tudo bem. E ali, naquela salinha de funcionários, no meio de um aeroporto barulhento, eu chorei. Chorei por mim, pelo meu casamento, pela traição que eu estava descobrindo. Mas também chorei de gratidão, porque no momento mais escuro da minha vida, uma estranha tinha acendido uma luz. Quando me recompus, Dona Zilda me ajudou a guardar os documentos na minha bolsa. A pasta ficaria ali, ela disse. Se Sérgio viesse procurar, ela diria que não sabia de nada. Mas os papéis, as provas, essas eu precisava levar comigo. A senhora vai precisar de advogado, disse ela, enquanto me acompanhava de volta ao saguão. Alguém de confiança, que entenda dessas coisas de imóvel, de falsificação. Eu tenho uma amiga, Cláudia. A gente trabalhou juntas no cartório. Ela virou advogada depois. Vou ligar para ela. Isso. Liga agora, antes de fazer qualquer outra coisa. E cuidado com seu marido. Não deixa ele perceber que a senhora sabe. Quanto mais tempo ele pensar que a senhora está na Argentina, melhor para a senhora. Eu assenti. Minha cabeça já estava funcionando de novo, fazendo planos. Eu tinha trabalhado 30 anos com documentos, com escrituras, com registros. Eu sabia como essas coisas funcionavam. Eu sabia o que precisava fazer. Dona Zilda, eu disse, antes de me despedir. Me dá seu telefone? Eu quero dar notícias e quero agradecer direito quando tudo isso passar. Ela sorriu e anotou o número num pedaço de papel. Vai com Deus, filha. E não se esqueça, a senhora é mais forte do que imagina. Eu apertei a mão dela uma última vez e saí andando pelo saguão. No caminho, peguei o celular e liguei para Cláudia. Atendeu no terceiro toque. Carmen, você não devia estar viajando? Cláudia, eu preciso da sua ajuda. Urgente. Onde você está? Eu posso ir aí? Tô no escritório. Carmen, o que aconteceu? Você tá me assustando. Meu marido tentou me roubar, Cláudia. Falsificou minha assinatura.
Fez uma procuração para vender nosso apartamento. Eu tenho os documentos aqui comigo. Eu preciso de você. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Cláudia firme. Vem pra cá agora. Não fala com mais ninguém. Não responde mensagem dele. Não faz nada. Só vem. Tô indo! Desliguei e fui pro ponto de táxi. Só no caminho eu me lembrei. Minha mala. Tinha despachado ela antes de passar pela segurança. Com certeza ia ficar retida quando eu não embarcasse. Procedimento de segurança. Não deixam bagagem voar sem o dono. Ia ter que resolver isso depois, ligar para a companhia, buscar no setor de extraviados. Mas eu não podia me preocupar com isso agora. Uma mala eu podia recuperar. Minha casa, não. O caminho do aeroporto até o centro da cidade demorou quase 2 horas. 2 horas que eu passei olhando pela janela do táxi, vendo a paisagem passar sem realmente ver nada. Minha mente estava em outro lugar. Estava repassando os últimos anos do meu casamento, procurando os sinais que eu tinha ignorado. Tinha tanta coisa que eu não tinha querido enxergar. Sérgio estava estranho há meses, mais calado que o normal, mais irritado, ficando até mais tarde na loja. Teve uma época que ele começou a dormir no escritório da loja 2, 3 vezes por semana, dizendo que tinha muito trabalho. Eu achei estranho, mas não questionei. Eu nunca questionava. E os telefonemas? Quantas vezes eu vi ele atendendo o celular e saindo da sala? Quantas vezes ele desligava rápido quando eu chegava perto? Eu dizia para mim mesma que era coisa de trabalho, que eu estava sendo paranoica, que casamento de 35 anos era assim mesmo, cada um no seu canto. Mas não era coisa de trabalho. Era o Valdir. Era o esquema que eles estavam montando para me deixar na rua. O táxi parou em frente ao prédio comercial onde ficava o escritório de Cláudia. Paguei o motorista, desci com a bolsa agarrada ao corpo e subi de elevador até o 3º andar. Cláudia me esperava na porta. Ela tinha a mesma idade que eu, 60 anos, mas parecia mais nova. Sempre se cuidou, fazia academia, pintava o cabelo, usava um terninho cinza e sapato de salto, como toda advogada que se preze. Mas o rosto dela, quando me viu, era de preocupação pura. Carmen, entra logo. O escritório era simples, mas bem arrumado. Mesa de madeira, estantes com livros de direito, diplomas na parede, ar-condicionado barulhento. Cláudia fechou a porta e me guiou até uma cadeira. Senta, me conta tudo. Eu contei. Desde o dia que Sérgio chegou com a passagem até o momento que Dona Zilda me parou no aeroporto. Mostrei os documentos, a procuração falsa, o contrato de compra e venda, as anotações de Sérgio. Cláudia examinou tudo com olhar profissional. A cada página, o rosto dela ficava mais sério. Carmen, ela disse finalmente, largando os papéis na mesa. Isso aqui é crime. Falsificação de documento público, estelionato, tentativa de apropriação de bem comum. Seu marido pode ser preso por isso. Eu sei. O que você quer fazer? Eu pensei por um momento. Presa. Sérgio preso. O homem que dividiu a cama comigo por 35 anos, que é pai dos meus filhos, atrás das grades. Era isso que eu queria? Eu não quero que ele seja preso, eu disse devagar. Não quero por causa das crianças, da vergonha, mas eu quero proteger o que é meu. Eu quero que ele não consiga fazer o que estava planejando. E eu quero o divórcio. Cláudia assentiu. Entendido. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai no cartório de registro de imóveis e coloca uma averbação na matrícula do seu apartamento. Um bloqueio, para impedir qualquer transferência ou venda sem a sua autorização expressa. Isso pode ser feito hoje? Pode. Eu conheço o pessoal de lá. Vou ligar agora. Segundo passo, você vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Mesmo que você não queira que ele seja preso, o BO fica registrado. Se ele tentar alguma coisa, você tem prova de que já tinha conhecimento e denunciou. Certo. Terceiro, a gente notifica todos os cartórios da cidade de que qualquer procuração em seu nome é inválida. Se alguém aparecer com documento seu, os cartórios vão saber que é fraude. Eu respirei fundo. Era muita coisa, mas eu me sentia mais calma tendo um plano. E o divórcio? Isso vem depois, quando a situação estiver controlada. Primeiro a gente protege seu patrimônio. Depois a gente acerta as contas com seu marido. Cláudia levantou e pegou a bolsa. Vamos, temos muito trabalho pela frente.
As horas seguintes foram um turbilhão. Primeiro, fomos ao cartório de registro de imóveis. Cláudia conhecia todo mundo lá. Tinha trabalhado no mesmo cartório que eu durante anos. Fomos atendidas rápido. Eu preenchi os formulários, apresentei meus documentos, expliquei a situação. O escrevente, um homem de meia idade que eu conhecia de vista, ficou horrorizado quando viu a procuração falsa. Dona Carmen, a senhora trabalhou aqui durante anos. Todo mundo te conhece, te respeita. É um absurdo o que esse homem tentou fazer. Eu sei, por isso preciso impedir. Ele carimbou os papéis, registrou o bloqueio na matrícula do apartamento. A partir daquele momento, ninguém poderia vender, doar ou transferir o imóvel sem minha presença física e autorização expressa. Primeiro passo dado. Depois, fomos à delegacia. Era uma tarde de sexta-feira. O lugar estava cheio. Esperamos quase 1 hora até ser atendidas por uma delegada jovem, séria, que ouviu minha história com atenção. Dona Carmen, ela disse, depois de examinar os documentos. Isso aqui é grave. Falsificação de assinatura, documento falso, tentativa de estelionato contra cônjuge. A senhora tem certeza que não quer representar criminalmente contra seu marido? Tenho certeza. Eu só quero me proteger. Entendo, mas vou registrar tudo no boletim de ocorrência. Se a senhora mudar de ideia, ou se ele tentar alguma coisa, a senhora tem essa prova de que já tinha conhecimento da situação. Ela digitou o relatório, imprimiu, me deu uma cópia. Eu saí da delegacia com mais um papel na bolsa, mais uma prova da traição do homem com quem eu tinha dividido minha vida. Quando finalmente saímos da delegacia, já era noite. O céu estava escuro, as luzes da cidade se acendendo. Eu estava exausta, mas ao mesmo tempo estranhamente desperta. A adrenalina ainda corria nas minhas veias. E agora? Perguntei a Cláudia. Agora você vai para casa. Age normal. Se ele ligar, atende. Diz que está em Buenos Aires, que o voo atrasou, inventa alguma coisa. Quanto mais tempo ele pensar que você está viajando, melhor pra gente. Mas eu vou ter que ver ele. Vou ter que olhar na cara dele. Cláudia segurou meu braço. Carmen, eu sei que é difícil, mas você é mais forte do que imagina. Você aguentou 35 anos ao lado desse homem. Você pode aguentar mais alguns dias até a gente resolver tudo. E você não está sozinha. Eu estou com você. Eu assenti. Ela tinha razão. Eu precisava ser forte. Precisava ser esperta. Peguei um táxi até em casa. No caminho, meu celular tocou. Era Sérgio. Eu olhei para o nome dele piscando na tela. Meu estômago revirou, mas eu atendi. Oi, Sérgio! Carmen, você chegou? Como foi o voo? Tentei te ligar mais cedo, mas não consegui. A voz dele era normal, tranquila, como se nada estivesse acontecendo, como se ele não tivesse acabado de tentar destruir minha vida. Foi bem. O voo atrasou um pouco, cheguei há pouco no hotel. E aí, gostou? O quarto é bom? É sim, muito bonito. Vista para o centro da cidade. Que ótimo! Aproveita, tira foto, descansa. Você merece. Obrigada, Sérgio. Vou descansar sim. A viagem foi cansativa. Tá bom. Me liga amanhã para contar como tá sendo. Ligo sim. Boa noite. Boa noite. Desliguei. Minhas mãos estavam suando. Ele não desconfiava de nada. Achava que eu estava em Buenos Aires, que o plano dele estava funcionando perfeitamente. Daqui a alguns dias, ele ia no cartório com a procuração falsa, ia assinar a venda do apartamento para o irmão, ia embolsar o dinheiro e ia me contar quando eu voltasse. Ou talvez nem fosse me contar. Talvez fosse inventar alguma história, dizer que precisou vender por causa de dívidas, que ia comprar outro lugar, que eu devia confiar nele. E eu teria acreditado. Como acreditei em tanta coisa durante todos esses anos. Mas agora eu sabia a verdade. E a verdade muda tudo. O táxi parou na frente do meu prédio. Eu paguei, desci, entrei pelo portão com a chave. O porteiro da noite me cumprimentou com um aceno, sem prestar muita atenção. Subi de elevador até o 3º andar. Abri a porta do apartamento 302. Estava escuro, silencioso. Sérgio ainda não tinha chegado, ou talvez estivesse na loja. Melhor assim. Eu precisava de um tempo sozinha. Entrei, acendi as luzes, olhei ao redor. Tudo estava igual. A sala com o sofá bege, a televisão grande, a estante com os porta-retratos.
A cozinha com os armários que eu mesma escolhi, a mesa onde a gente tomava café da manhã, o corredor que levava para os quartos, para os banheiros, para a vida inteira que eu tinha construído ali dentro. 35 anos de casamento, 20 anos morando naquele apartamento. Tinha foto dos meninos quando eram pequenos, tinha quadro de formatura da Patrícia, tinha lembrança de viagem, enfeite de Natal, planta que eu cultivava há uma década. E ele queria me tirar tudo isso. Me tirar esse apartamento, essas memórias, essa segurança. Me deixar na rua, como Dona Zilda ficou. Uma mulher de 60 anos, aposentada, sem ter para onde ir. Eu sentei no sofá e deixei as lágrimas virem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de decepção, de luto. Eu estava fazendo o luto do casamento que eu achava que tinha, do homem que eu achava que conhecia, da vida que eu achava que ia ter. Mas eu não ia me deixar destruir. Eu tinha sobrevivido a muita coisa na vida. Tinha sobrevivido a um parto difícil, a uma crise financeira, à época em que Sérgio perdeu o emprego e eu sustentei a casa sozinha com meu salário de funcionária pública. Tinha sobrevivido à solidão de um casamento vazio, aos filhos crescendo e indo embora, à menopausa, à aposentadoria, à sensação de não ser mais necessária. Eu ia sobreviver a isso também. Levantei do sofá, lavei o rosto, me recompus. Fui até a cozinha, fiz um chá de camomila. Sentei à mesa com os documentos espalhados na minha frente e comecei a planejar os próximos passos. A guerra tinha começado e eu não ia perder. Naquela noite, eu mal dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo os barulhos da rua lá embaixo. Sérgio chegou por volta das 11, fez barulho na cozinha, tomou banho e veio se deitar do meu lado. Eu fingi que estava dormindo. Controlei a respiração, mantive os olhos fechados, mesmo quando senti o colchão afundar com o peso dele. Ele dormiu em poucos minutos. Começou a roncar, como fazia toda noite. E eu fiquei ali, deitada ao lado do homem que tinha tentado me destruir, sentindo uma raiva fria crescer dentro de mim. Como eu não tinha percebido antes? Como eu tinha sido tão cega? Lembrei do dia em que conheci Sérgio, num baile de festa junina, na igreja do bairro. Ele me tirou para dançar quadrilha, me pagou um quentão, pediu meu telefone. 6 meses depois, estava ajoelhado na sala da minha mãe com uma aliança na mão. Eu achei que aquele era o momento mais feliz da minha vida. Como eu estava enganada. Os primeiros anos foram bons. Patrícia nasceu, depois Fernando. Sérgio abriu a loja, trabalhou feito um condenado, foi crescendo. E eu fiquei para trás, cuidando das crianças, da casa, do cartório, sendo a mesma Carmen de sempre enquanto ele virava outro homem. O distanciamento veio aos poucos, tão devagar que parecia normal. Beijos raros, abraços que desapareceram, palavras de carinho que viraram lembrança. Eu tentava puxar assunto, ele respondia com monossílabos. Eu queria conversar sobre nós dois, ele dizia que eu estava inventando o problema. E eu acreditava. Porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a verdade. 10 anos assim. 10 anos de solidão a 2. Eu me conformei. Achei que casamento velho era isso mesmo. Até que Dona Zilda me parou no aeroporto e me mostrou a verdade. Na manhã seguinte, eu acordei antes de Sérgio. Fui para a cozinha, fiz café, torradas, arrumei a mesa. Quando ele apareceu, de pijama e cara de sono, eu estava sentada bebendo café como se nada tivesse acontecido. Bom dia, ele disse bocejando. Dormiu bem? Dormi. E você? Também. Ele se serviu de café, sentou na frente da televisão, ligou no canal de notícias. Eu observei ele por alguns minutos. Aquele homem com quem eu tinha dividido mais da metade da minha vida. Agora eu via ele de forma diferente. Via a cara de pau de quem me mandou viajar para me roubar. Via a frieza de quem planejou tudo nos mínimos detalhes. Via um estranho. Vou passar na loja, ele disse levantando. Tenho umas coisas para resolver. Tá bom. A que horas você volta? Não sei ainda. Talvez só à noite. Ele foi pro quarto, se trocou, saiu sem se despedir direito. Como sempre. Assim que ouvi a porta do elevador fechar, eu peguei meu celular e liguei para Cláudia. Carmen? Aconteceu alguma coisa? Não, só quero saber como estão as coisas. Ele já saiu. Estou sozinha. Ótimo. Olha, eu passei a manhã trabalhando no seu caso.
Já preparei a petição de divórcio e a de partilha de bens. Considerando a tentativa de fraude, vou pedir que você fique com 70% do apartamento. Temos um caso forte. E a polícia? O inquérito? Já está aberto. A delegada me ligou, disse que vai chamar seu marido para depor na semana que vem. Também vão intimar o Valdir como suspeito de participação. Eu respirei fundo. As coisas estavam andando. A rede estava se fechando. Cláudia, quanto tempo eu tenho que fingir que não sei de nada? O ideal seria até ele ser chamado na delegacia. Assim ele não tem chance de se preparar, de destruir provas, de combinar história com o irmão. Uns 3, 4 dias no máximo. 3 ou 4 dias. Eu podia aguentar 3 ou 4 dias. Tá bom, eu aguento. Se precisar de qualquer coisa, me liga, qualquer hora. Obrigada, Cláudia, de verdade. Desliguei e fiquei parada no meio da sala, olhando ao redor. Aquele apartamento ia ser meu, só meu. E Sérgio ia ter que responder pelo que tentou fazer. Passei o dia fazendo coisas normais. Limpei a casa, fui no mercado, fiz almoço. À tarde, assisti televisão, li um pouco, cochilei no sofá. Cada vez que o celular tocava, eu gelava, achando que era Sérgio desconfiando de alguma coisa. Mas eram só mensagens normais. Propaganda, grupo da igreja, Patrícia mandando foto da neta. Por falar em Patrícia, eu ia ter que contar para ela em algum momento. E para o Fernando também. Meus filhos iam saber que o pai tentou roubar a mãe. Como eles iam reagir? Fernando, eu sabia que ia ficar do meu lado. Ele sempre teve um senso de justiça forte, sempre defendeu o certo. Mas Patrícia era mais complicada. Ela sempre foi mais próxima do pai. Sempre achou que eu reclamava demais, que eu exagerava, que eu não valorizava o que tinha. Talvez ela achasse que eu estava inventando, que os documentos eram falsos, que eu estava fazendo drama. Mas eu ia mostrar para ela, ia mostrar para todo mundo. Eu não estava inventando nada. A traição era real, e as provas estavam todas ali. Naquela noite, Sérgio chegou tarde de novo. Eu já estava na cama quando ouvi ele entrando. Ele veio pro quarto, se trocou no escuro, deitou do meu lado. Tá dormindo? Sussurrou. Quase, eu menti. Desculpa chegar tarde. A loja tá complicada. Imagino. Silêncio. Eu senti ele se ajeitar no travesseiro, puxar o lençol. De repente, o celular dele vibrou no criado mudo. Ele pegou, olhou a tela e levantou da cama. Vou atender no corredor, sussurrou. É da loja. Mas não era da loja. Da porta entreaberta, eu ouvi a voz dele abafada. E aí, ela embarcou? Você viu? Ótimo. Então a Carmen tá na Argentina mesmo. Agora é só seguir o plano. Não, ela não desconfiou de nada. Ligou mais cedo, disse que chegou bem no hotel. Tá, a gente conversa amanhã. Vai dar tudo certo. Ele voltou pro quarto alguns minutos depois, deitou e dormiu em poucos minutos. Eu fiquei acordada por horas, o coração batendo forte, pensando naquela conversa. Era o Valdir. Tinha que ser. Os dois estavam conferindo se eu tinha embarcado, se o plano estava funcionando. Ele estava ficando descuidado, nervoso. A pressão estava aumentando. E logo, muito logo, tudo ia explodir. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu acordava de manhã, tomava café com Sérgio como se nada estivesse acontecendo, via ele sair para a loja e depois passava o dia inteiro com aquele peso no peito. Era como viver numa peça de teatro, interpretando o papel de esposa enquanto por dentro eu estava em pedaços. Ele me ligava durante o dia, perguntando como estava Buenos Aires. Eu inventava histórias, dizia que tinha ido visitar um museu, que tinha comido num restaurante argentino, que tinha passeado pela Recoleta. Mentia com uma facilidade que me assustava. Descobri que quando a gente é traída, mentir de volta fica mais fácil. Na segunda-feira, 3 dias depois de eu ter descoberto tudo, Cláudia me ligou com uma notícia. Carmen, a delegada vai intimar seu marido na quarta-feira. Ele vai receber a intimação na loja de manhã. Achei melhor te avisar para você se preparar. Me preparar como? Quando ele souber que tem um inquérito aberto contra ele, vai entender que você sabe de tudo. Vai voltar para casa querendo explicação. Você precisa estar pronta para esse confronto. Eu sentei no sofá, o coração disparado. E se ele ficar violento? Você acha que ele é capaz?
Eu pensei por um momento. Sérgio nunca tinha levantado a mão para mim. Nunca tinha me agredido fisicamente. Mas ele também nunca tinha falsificado minha assinatura para me roubar. Eu não sabia mais do que aquele homem era capaz. Não sei, respondi sinceramente. Se você tiver medo, vai para casa de alguém. Uma amiga, uma vizinha. Não fica sozinha com ele. Tenho uma vizinha, a Mariana. A gente se dá bem. Posso ficar na casa dela se precisar. Ótimo. E me liga na hora que ele chegar. Qualquer coisa, qualquer ameaça, você disca 190 na mesma hora. Passei a terça-feira inteira num estado de tensão. Limpei a casa, fiz comida, tentei me distrair assistindo televisão, mas não conseguia prestar atenção em nada. Minha mente estava no dia seguinte, no momento em que Sérgio ia receber aquela intimação e entender que o castelo de cartas dele tinha desmoronado. Naquela noite, ele chegou do trabalho com uma cara estranha. Parecia preocupado, distraído. Jantou em silêncio, ficou mexendo no celular. Foi dormir mais cedo que o normal. Tá tudo bem? Perguntei, fingindo preocupação. Tá, só cansado. Mentira. Ele estava nervoso. Talvez já soubesse de alguma coisa. Talvez o Valdir tivesse ligado contando que a venda não tinha dado certo, que tinha algum problema no cartório. O cerco estava se fechando. Eu fui dormir com o celular debaixo do travesseiro, pronta para ligar para a polícia se precisasse. Na quarta-feira de manhã, eu acordei às 6. Sérgio ainda dormia. Fui para a cozinha, fiz café, sentei à mesa e esperei. Ele levantou às 7, tomou café rápido, disse que tinha uma reunião importante e saiu. Eu fiquei olhando a porta se fechar, sabendo que quando ele voltasse, tudo seria diferente. A manhã passou devagar. Eu não conseguia fazer nada, só ficar andando pelo apartamento, olhando o relógio, esperando. Ao meio-dia, Cláudia me mandou uma mensagem. Intimação entregue. Ele assinou o recebimento às 10h15. Agora é questão de tempo. Tempo. Quanto tempo ele ia levar para vir me confrontar? A resposta veio às 2 da tarde. Eu estava na sala quando ouvi a porta se abrir com força. Sérgio entrou feito um furacão, o rosto vermelho, os olhos injetados. Ele segurava um papel na mão, provavelmente a intimação. Você pode me explicar o que é isso? Ele gritou, jogando o papel na mesa de centro. Eu me levantei devagar. Meu coração estava disparado, mas eu me forcei a parecer calma. Isso é uma intimação da polícia, Sérgio. Você sabe melhor do que eu por quê. Você não está em Buenos Aires. Você nunca foi para Buenos Aires. Não, eu não fui. Como assim não foi? E onde você estava esse tempo todo? Aqui, no cartório, na delegacia, no escritório da minha advogada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Eu vi a ficha cair, vi ele entender que eu sabia de tudo. Carmen. A voz dele mudou, ficou mais baixa. Carmen, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você falsificou minha assinatura? Que você ia vender nosso apartamento para o seu irmão por metade do preço? Que você me mandou viajar para fazer tudo isso nas minhas costas? Não é isso que você está pensando. Não? Então me diz o que é. Me diz o que eu deveria pensar quando encontro uma procuração com minha assinatura falsificada, dando poderes para você vender o lugar onde eu moro há 20 anos. Ele passou a mão pelo rosto, desesperado. A loja tá quebrada, Carmen. Eu devo dinheiro para todo mundo. Fornecedor, banco, agiota. Se eu não arrumasse dinheiro rápido, iam tomar tudo. Iam tomar a loja, o carro, e sim, iam tomar esse apartamento também. Eu estava tentando proteger a gente. Proteger a gente? Eu ri, uma risada amarga. Você ia vender nossa casa por 280 mil e ficar com a metade. Você chama isso de proteger? O Valdir ia guardar o dinheiro. Quando a poeira baixasse, a gente ia comprar outra coisa. Mentira. Tá na sua letra, Sérgio. Valdir transfere 140 para minha conta assim que registrar. Você ia pegar o dinheiro e me deixar na rua. Ele ficou branco. Não esperava que eu tivesse visto as anotações dele. Como você conseguiu esses documentos? Perguntou baixinho. Não interessa como. Interessa que eu tenho. E que eu já mostrei para a polícia. Sérgio se deixou cair no sofá. Parecia um balão furado, todo o ar saindo de uma vez. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e escondeu o rosto nas mãos. Eu vou ser preso, murmurou. Por causa de você, eu vou ser preso.
Não, Sérgio. Você vai ser preso por causa de você. Por causa das suas escolhas. Eu não falsifiquei documento nenhum. Eu não tentei roubar ninguém. Você fez isso sozinho. Carmen, pelo amor de Deus, a gente é casado há 35 anos. Você vai fazer isso comigo? Eu olhei para aquele homem, encolhido no sofá, implorando. E senti nada. Nenhuma pena, nenhuma compaixão. Só um vazio imenso, onde antes existia um casamento. 35 anos, Sérgio, e é assim que você me trata, como se eu fosse um obstáculo, um problema para resolver. Você me mandou viajar para me roubar. Você ia me deixar sem casa, sem segurança, sem nada. Depois de tudo que eu fiz por você, por essa família. Eu ia te contar. Quando? Quando eu voltasse e não tivesse mais onde morar. Quando você já tivesse sumido com o dinheiro. Ele não respondeu. Não tinha resposta. Eu peguei minha bolsa e fui até a porta. Para onde você vai? Ele perguntou. Vou ficar na casa da Mariana. Não quero dormir no mesmo teto que você. Carmen, espera. A gente pode resolver isso. Eu faço o que você quiser. Eu assino o que você quiser, mas não me deixa. Eu parei na porta e olhei para ele uma última vez. Já deixei, Sérgio. Há muito tempo. Só não tinha percebido ainda. E saí. No corredor, eu parei por um momento. Encostei na parede, respirei fundo. As pernas tremiam. O coração batia tão forte que eu conseguia sentir nas têmporas. Eu tinha acabado de dizer adeus para o meu casamento. 35 anos. Mais da metade da minha vida. Olhei para a porta fechada do apartamento 302. Quantas vezes eu tinha passado por aquela porta carregando sacola de mercado, segurando a mão de criança, voltando cansada do trabalho. Quantas vezes eu tinha entrado achando que estava entrando num lar, quando na verdade estava entrando numa prisão. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Eu deixei cair. Não era lágrima de tristeza por Sérgio. Era lágrima de luto. Luto pela mulher que eu poderia ter sido se não tivesse desperdiçado 35 anos com um homem que nunca me mereceu. Mas eu não ia ficar ali parada chorando. Eu tinha coisa para fazer. Tinha uma vida para reconstruir. Sequei o rosto com as costas da mão, endireitei os ombros e fui bater na porta da Mariana. Mariana me recebeu com um abraço. Ela era minha vizinha há 15 anos. A gente tomava café juntas de vez em quando, se ajudava com coisas pequenas. Eu nunca tinha contado para ela os problemas do meu casamento, orgulho, vergonha, sei lá. Mas naquela tarde eu contei tudo. Ela ouviu em silêncio, os olhos arregalando cada vez mais conforme a história avançava. Carmen, meu Deus, eu não fazia ideia. O Sérgio sempre pareceu tão certinho. Pois é, eu também achava. E agora? O que você vai fazer? Divórcio. Vou pedir o divórcio e a partilha dos bens. Minha advogada disse que eu tenho um caso forte, que posso ficar com a maior parte do apartamento por causa da tentativa de fraude. E ele? Vai ser preso? Não sei ainda. Depende do que a delegada decidir, do inquérito, dessas coisas. Eu não quero que ele vá preso, não por ele, mas pelos meus filhos. Não quero que eles tenham um pai presidiário. Mariana balançou a cabeça, solidária. Você é muito forte, Carmen. Eu, no seu lugar, não sei se aguentaria. A gente aguenta o que precisa aguentar. Não tem outra opção. Passei aquela noite no sofá da Mariana. Dormi mal, acordei várias vezes, mas pelo menos estava longe de Sérgio. Na manhã seguinte, liguei para os meus filhos. Fernando atendeu primeiro. Mãe, tá tudo bem? Você nunca liga essa hora. Filho, eu preciso te contar uma coisa. É sobre mim e seu pai. Contei tudo. Ouvi o silêncio dele do outro lado da linha, a respiração ficando mais pesada conforme a história avançava. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mãe, eu vou aí. Vou pegar um voo hoje mesmo. Não precisa, filho. Eu estou bem, estou na casa da vizinha. Precisa sim. Você não vai passar por isso sozinha. Eu chego amanhã de manhã. Eu senti as lágrimas virem. Meu menino, meu Fernando. Mesmo de longe, mesmo com a vida dele em São Paulo, ele estava vindo me apoiar. Obrigada, filho. Não me agradece, mãe. Isso é o mínimo. Desliguei e respirei fundo antes de ligar para Patrícia. Essa ligação eu sabia que seria mais difícil. Oi, mãe, tudo bem? Patrícia, eu preciso conversar com você. É sério. O que foi?
Aconteceu alguma coisa? Contei a história de novo, mas dessa vez a reação foi diferente. Mãe, você tem certeza disso? Será que você não entendeu errado? Filha, eu tenho os documentos, a assinatura falsificada, o contrato de venda pro Valdir. Tá tudo ali, preto no branco. Mas o pai não faria isso. Deve ter alguma explicação. A explicação é que ele ia me roubar, Patrícia. Ele ia vender nosso apartamento e me deixar sem nada. Silêncio do outro lado. Você já conversou com ele? Ouviu o lado dele? Ouvi. Ele disse que a loja tá quebrada, que devia dinheiro para todo mundo. Mas isso não justifica falsificar minha assinatura e tentar me deixar na rua. Mãe, eu acho que você tá exagerando. Talvez ele só estivesse desesperado, tentando achar uma solução. Eu fechei os olhos, sentindo a decepção apertar meu peito. Patrícia, eu não estou exagerando, e eu esperava que minha própria filha ficasse do meu lado. Eu estou do seu lado, mãe. Só estou dizendo que talvez a situação seja mais complicada do que parece. Não é complicada, é simples. Seu pai tentou me roubar, falsificou documentos, cometeu um crime, e eu vou me divorciar dele. Mais silêncio. Depois, a voz da Patrícia fria. Tá bom, mãe. Faz o que você acha melhor. Você sempre faz mesmo. E desligou. Eu fiquei olhando para o celular, sem acreditar. Minha filha tinha acabado de me acusar de exagerar, de não ouvir o lado do pai, como se eu fosse a vilã da história. Como se eu fosse a errada. Mariana percebeu minha expressão e veio se sentar do meu lado. A Patrícia? É. Ela acha que eu estou exagerando. Que eu devia ouvir o lado do Sérgio. Ela é mais nova, Carmen. Não entende como essas coisas funcionam. Quando amadurecer, vai perceber que você estava certa. Tomara, porque dói muito uma filha duvidar da mãe. As semanas seguintes foram de papelada, reuniões e estresse. Cláudia entrou com o pedido de divórcio e de partilha de bens. Argumentou que Sérgio tinha tentado dilapidar o patrimônio do casal, que tinha falsificado documentos e que, por isso, eu deveria ficar com a maior parte dos bens. O juiz concedeu uma liminar proibindo qualquer venda ou transferência do apartamento até que o processo fosse concluído. Sérgio ficou sem poder fazer nada. No inquérito policial, ele foi chamado para depor. Negou tudo no começo, disse que a assinatura era verdadeira, que eu tinha autorizado a venda. Mas quando a perícia grafotécnica confirmou que a assinatura era falsa, ele não teve mais como negar. Valdir também foi chamado. Disse que não sabia de nada, que o irmão tinha dito que estava tudo certo, que a esposa tinha concordado com a venda. A delegada não acreditou muito, mas não tinha provas suficientes para indiciar ele como cúmplice. O resultado do inquérito veio 2 meses depois. Sérgio foi denunciado por falsificação de documento e tentativa de estelionato contra cônjuge. O promotor ofereceu um acordo. Se ele confessasse e aceitasse pagar uma multa, pegaria pena suspensa em vez de ir para a cadeia. Sérgio aceitou. Não tinha escolha. Eu fiquei sabendo por Cláudia. Carmen, seu marido vai assinar o acordo. Ele vai confessar, pagar uma multa de R$ 15.000 e ficar 2 anos em liberdade condicional. Se não cometer nenhum outro crime nesse período, a ficha fica limpa. Ele não vai ser preso? Não. Você disse que preferia assim, não? Eu pensei por um momento. Parte de mim queria que ele fosse preso, queria ver ele sofrer as consequências do que fez. Mas outra parte lembrava dos meus filhos, da vergonha que seria ter o pai na cadeia. É melhor assim. E o divórcio tá andando. A audiência de conciliação é semana que vem. Você precisa comparecer. Na noite anterior à audiência, eu não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, me perguntando se estava fazendo a coisa certa. 35 anos de casamento, mais da metade da minha vida. Será que eu devia ter tentado perdoar? Será que eu estava sendo dura demais? Levantei, fui até a cozinha, fiz um chá. Sentei na mesa onde Sérgio e eu tínhamos tomado café por 2 décadas. E me permiti, pela primeira vez, sentir a tristeza. Não era tristeza por ele. Era tristeza pelo que podia ter sido e não foi. Pelo casamento que eu sonhei e nunca tive. Pela companheira que eu fui e que nunca foi reconhecida. Mas aí eu lembrei da pasta de couro marrom, da procuração falsificada, das anotações na letra dele, planejando me deixar na rua. Não, eu não estava sendo dura demais. Eu estava me protegendo.
Estava fazendo o que devia ter feito há anos. Voltei para a cama e dormi. No dia seguinte, eu ia encarar aquela audiência de cabeça erguida. A audiência foi numa manhã de terça-feira, no fórum da cidade. Eu cheguei cedo, vestida de forma simples, sem maquiagem. Cláudia estava do meu lado. Sérgio apareceu alguns minutos depois, com um advogado que eu nunca tinha visto. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, séria, cabelo grisalho preso num coque. Ela leu os documentos do processo, olhou para nós dois. O casal está de acordo com o divórcio? Sim, meritíssima, respondeu Cláudia. Sim, murmurou o advogado de Sérgio. Quanto à partilha de bens, vejo que há uma disputa. A parte autora solicita 70% do imóvel comum, alegando tentativa de fraude pelo réu. A parte ré contesta, pedindo divisão igualitária. Sérgio tossiu, constrangido. A juíza olhou para ele. Senhor Sérgio, o senhor foi denunciado criminalmente por falsificação de documento e tentativa de estelionato contra sua esposa. É correto? É. E o senhor aceitou acordo confessando os crimes? Sim. Então não vejo como contestar a solicitação da autora. O senhor tentou fraudar o patrimônio comum, isso está comprovado. Vou deferir o pedido. 65% do valor do imóvel para a autora, 35% para o réu. O apartamento será avaliado e pode ser vendido, com divisão do valor conforme essa proporção. Ou uma das partes pode comprar a parte da outra. 65%, não 70%. Menos do que Cláudia tinha pedido. Mas ainda assim, era uma vitória. Cláudia apertou minha mão por baixo da mesa como quem diz, está bom assim. Sérgio baixou a cabeça derrotado. O advogado dele sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Ele assentiu. Minha cliente aceita vender a parte dela para o réu, se ele tiver interesse, disse Cláudia. Ou comprar a parte dele, se preferir. A juíza olhou para Sérgio. Senhor Sérgio. Ele levantou os olhos, olhou para mim pela primeira vez desde que a audiência começou. Eu não tenho dinheiro para comprar nada. A loja faliu. Eu tô morando de favor na casa do meu irmão. Se a Carmen quiser ficar com o apartamento, ela vai ter que me pagar os 35%. Isso pode ser feito, disse Cláudia. Minha cliente tem recursos da aposentadoria e pode parcelar o valor. A juíza anotou alguma coisa. Muito bem, vamos designar uma avaliação do imóvel. Depois que sair o valor, as partes terão 30 dias para decidir se vendem ou se uma compra a parte da outra. Algo mais? Não, meritíssima, disseram os dois advogados. Audiência encerrada. Saímos do fórum em silêncio. Na calçada, Sérgio parou e me olhou. Carmen. O quê? Eu sei que você não quer ouvir, mas eu sinto muito. De verdade. Eu errei feio. Eu olhei para aquele homem com quem tinha dividido 35 anos da minha vida. O cabelo estava mais branco, as olheiras mais fundas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Tarde demais para sentir muito, Sérgio. Eu sei, mas eu queria que você soubesse que eu não te odeio. Nunca te odiei. Eu me perdi. As dívidas, a pressão, eu não sabia mais o que fazer. Você podia ter me contado. A gente podia ter resolvido junto. Mas você preferiu me trair. Ele assentiu, cabisbaixo. É, eu preferi. E vou me arrepender disso pelo resto da vida. Ele virou as costas e foi embora, caminhando devagar pela calçada, os ombros curvados. Eu fiquei olhando até ele sumir na esquina. Vamos, Carmen, disse Cláudia. Você tem um apartamento para comprar. A avaliação saiu em 2 semanas, 620 mil reais. Minha parte era 65%, ou seja, 403 mil. A parte de Sérgio era 217 mil. Eu tinha 80 mil na poupança, dinheiro que eu tinha guardado ao longo dos anos sem contar para ninguém. Peguei um empréstimo de 150 mil no banco, usando o próprio apartamento como garantia. Sobrou um troco para reformar o apartamento. Era apertado, mas dava. No dia em que assinei a escritura transferindo a parte de Sérgio para mim, eu chorei. Não de tristeza, de alívio. Aquele apartamento agora era meu. Só meu. Ninguém mais podia tirar ele de mim. Fernando veio para a assinatura. Me abraçou forte quando saímos do cartório. Mãe, eu tenho muito orgulho de você. Obrigada, filho. Não sei se teria conseguido sem você. Conseguiria sim.
Você é a mulher mais forte que eu conheço. Patrícia não veio. Mandou uma mensagem curta. Parabéns pela escritura. Espero que você seja feliz. Eu olhei para aquela mensagem por muito tempo. Não era o que eu esperava da minha filha, mas era o que ela conseguia dar. Talvez um dia ela entendesse. Talvez não. Eu ia ter que aprender a viver com isso. Nos meses seguintes, eu reconstruí minha vida. Não de uma vez, mas aos poucos, como quem monta um quebra-cabeça sem saber direito qual vai ser a imagem final. A primeira coisa que fiz foi pintar o apartamento. Chamei um pintor e escolhi cores que o Sérgio odiaria. Amarelo claro na sala, verde água no quarto. Cada parede nova era uma declaração de independência. Depois joguei fora as coisas dele que tinham ficado para trás. Roupas velhas, sapatos gastos, uma coleção de revistas que acumulava poeira há anos. Cada saco de lixo que descia era um peso que saía das minhas costas. Comprei móveis novos, tirei os quadros que ele tinha escolhido, coloquei fotos da minha família nas paredes. Pela primeira vez em 20 anos, aquele apartamento tinha a minha cara. Foi Mariana quem me levou no abrigo de animais. Eu não estava procurando nada, só fui fazer companhia para ela. Mas aí vi aquela gata vira-lata amarela me olhando com olhos enormes, e não resisti. Chamei ela de Mel, porque era da cor de mel. Na primeira noite, ela dormiu no pé da minha cama, e eu percebi que não me sentia sozinha. Tinha alguém me esperando em casa, mesmo que fosse só uma gata. Aos poucos, fui voltando a fazer coisas que tinha abandonado. Hidroginástica no clube, 3 vezes por semana. Um grupo de leitura na biblioteca, onde a gente discutia um livro por mês. Amigas antigas que eu tinha deixado de ver por causa de Sérgio. Era como se eu tivesse passado 35 anos em hibernação e agora estivesse acordando. E continuei vendo Dona Zilda. Uma vez por mês, eu ia no aeroporto encontrar ela. A gente sentava na lanchonete, tomava café, conversava sobre a vida. Ela me contava dos netos, do trabalho, das novidades. Eu contava do apartamento, da gata, do grupo de leitura. Numa dessas visitas, uns 4 meses depois do divórcio, ela me perguntou: "E o seu ex-marido? Você sabe como ele tá?" Sei por alto. Tá morando com o irmão, trabalhando de vendedor. Caiu muito na vida. Você sente alguma coisa? Pena, raiva, saudade? Eu pensei antes de responder. No começo sentia raiva, muita raiva. Mas agora eu sinto é alívio. Alívio de ter saído, de ter recomeçado. E um pouco de tristeza, não por ele, mas pelos anos que eu perdi achando que aquilo era normal. Dona Zilda assentiu, mexendo o café com a colherinha. Eu demorei muito tempo para parar de sentir raiva do meu ex-marido. Anos. Acordava de madrugada pensando nele, no que ele tinha feito, em como eu queria que ele sofresse. Mas sabe o que eu descobri? Essa raiva só machucava a mim. Ele estava lá, vivendo a vida dele, e eu aqui me corroendo por dentro. E como a senhora fez para parar? Um dia eu decidi que não ia mais dar esse poder para ele. Ele já tinha me tirado minha casa, minha segurança, minha confiança nos homens. Eu não ia deixar ele tirar minha paz também. Aí eu soltei. Não perdoei, porque perdoar é difícil demais. Mas soltei. Deixei ele ir embora da minha cabeça. Eu olhei para aquela mulher de 65 anos, de mãos calejadas e uniforme desbotado, e vi uma sabedoria que nenhum livro ensinava. A senhora é muito forte, Dona Zilda. Forte não, filha. Sobrevivente. A gente aprende a ser forte quando não tem outra opção. Você tá diferente, Carmen, ela disse, mudando de assunto. Tá mais leve, mais feliz. Eu estou. Pela primeira vez em muitos anos, eu estou feliz. Você merece. Depois de tudo que passou, você merece. Eu segurei a mão dela em cima da mesa. Dona Zilda, eu nunca vou conseguir agradecer o que a senhora fez por mim. A senhora mudou minha vida. Ela sorriu, aquele sorriso cansado, mas cheio de bondade que eu tinha visto no primeiro dia. Eu não mudei nada, filha. Eu só mostrei a verdade. Quem mudou foi você. Eu pensei nas palavras dela por muito tempo. Era verdade. Eu podia ter ignorado aquela faxineira de uniforme desbotado. Podia ter pensado que era golpe, que era loucura, que era perda de tempo. Mas alguma coisa em mim sabia que eu precisava ouvir. Talvez fosse intuição. Talvez fosse Deus. Talvez fosse só o instinto de sobrevivência que toda mulher desenvolve depois de décadas convivendo com homens.
Esses encontros com Dona Zilda viraram minha âncora. Ela me lembrava de onde eu tinha vindo, do que eu tinha superado, e me dava força para seguir em frente. 1 ano se passou. 1 ano inteiro de reconstrução, de descobertas, de pequenas vitórias. O divórcio foi homologado, tudo certinho, sem mais complicações. Sérgio cumpriu a liberdade condicional sem problemas, pelo que eu soube. Ele continuava morando com o irmão, trabalhando de vendedor numa loja de materiais elétricos. Tinha caído muito na vida, mas era consequência das escolhas dele. Patrícia continuava distante. A gente se falava por mensagem de vez em quando, mas as ligações tinham ficado raras. Ela ainda não tinha me perdoado por ter destruído a família, como ela disse uma vez. Eu esperava que o tempo curasse essa ferida, mas não ia forçar. Ela era adulta, tinha que tirar suas próprias conclusões. Fernando, por outro lado, estava mais presente do que nunca. Vinha me visitar a cada 2 meses, passava o fim de semana comigo, me levava para jantar fora. Ele tinha arrumado uma namorada em São Paulo, uma moça simpática chamada Juliana, e já estava falando em me dar netos. Calma, filho, eu ria. Uma coisa de cada vez. Mãe, você não quer ser avó de novo? Quero. Mas quero mais que você seja feliz. Neto é consequência. A neta que eu já tinha, a Larissa, filha da Patrícia, veio passar as férias de julho comigo. Foram 2 semanas maravilhosas. Levei ela no parque, no cinema, na sorveteria. Fizemos bolo juntas, assistimos filme de princesa, brincamos de boneca. Quando ela foi embora, eu chorei de saudade. Vó, você tá diferente, ela disse no dia da despedida. Diferente como, meu amor? Você sorri mais. Antes você era mais triste. Crianças percebem tudo. Elas não têm os filtros que a gente desenvolve com a idade. Elas veem a verdade, mesmo quando os adultos tentam esconder. É verdade, Larissa. A vovó está mais feliz agora. Por quê? Porque a vovó aprendeu uma coisa importante, que nunca é tarde para ser feliz. Foi num dia comum de outono que eu conheci Ademir. Eu estava na biblioteca, na reunião mensal do grupo de leitura. Naquele mês, a gente tinha lido Dom Casmurro, do Machado de Assis. Era um livro que eu já tinha lido na escola, há 1000 anos, mas reler com outros olhos foi uma experiência completamente diferente. A discussão estava animada. Metade do grupo achava que Capitu tinha traído Bentinho, a outra metade achava que era tudo paranoia dele. Eu estava no time da paranoia. Depois de tudo que eu tinha passado, eu sabia bem como a desconfiança pode distorcer a realidade. Mas o narrador não é confiável, eu argumentei. Ele conta a história do jeito que ele quer. A gente nunca vai saber a verdade porque só tem o lado dele. Exatamente, disse uma voz masculina do outro lado da mesa. O Bentinho é o único narrador e ele tem todo o interesse em nos convencer de que foi traído. Mas se você prestar atenção, não tem nenhuma prova concreta. É tudo interpretação dele. Eu olhei para o dono da voz. Era um homem da minha idade, talvez um pouco mais velho. Cabelo grisalho, óculos de armação grossa, rosto simpático. Ele usava uma camisa xadrez e tinha um jeito de professor. O senhor é novo no grupo? Perguntei. Sou, primeira vez. Meu nome é Ademir. Sou professor aposentado de História. Carmen, também aposentada. Trabalhei em cartório. Cartório? Ele sorriu. Então a senhora deve entender bem de documentos, de provas. Por isso defende que a Capitu é inocente, até que se prove o contrário. Eu ri. Fazia tempo que alguém me fazia rir assim, de surpresa. É, pode ser. 30 anos vendo gente brigar por herança, por propriedade, por pensão. A gente aprende que nem tudo é o que parece. E nem todo mundo é quem diz ser, ele completou, me olhando nos olhos. Tinha alguma coisa naquele olhar. Não era flerte, era reconhecimento. Como se ele visse em mim alguma coisa que outras pessoas não viam. A discussão do grupo continuou, mas eu percebi que a gente ficava trocando olhares. Quando alguém falava uma bobagem, ele olhava para mim e erguia uma sobrancelha. Quando eu fazia um comentário, ele assentia com a cabeça. Era como se a gente tivesse uma conversa paralela, só nossa. Depois da reunião, ele me alcançou na porta. Carmen, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acha que o Bentinho amava a Capitu de verdade, ou só achava que amava? Eu pensei por um momento. Acho que ele amava a ideia dela.
A Capitu que ele inventou na cabeça. Quando a Capitu real não correspondeu a essa ideia, ele destruiu ela. Ademir ficou me olhando por alguns segundos, em silêncio. Sabe, Carmen, em 30 anos dando aula de história, eu li muita análise de Dom Casmurro, mas nenhuma tão certeira quanto a sua. Experiência de vida, eu disse sem pensar. A gente aprende certas coisas do jeito difícil, né? Ele me ofereceu um café na lanchonete da esquina. Eu hesitei por um momento. Fazia tanto tempo que um homem me convidava para alguma coisa, mas acabei aceitando. A gente sentou numa mesa perto da janela, pediu 2 cafés com leite e pão de queijo, e começou a conversar. Ademir era viúvo há 5 anos. A esposa dele tinha morrido de câncer, depois de uma luta de 2 anos. Ele tinha ficado arrasado, se fechado para o mundo, passado um bom tempo sem querer saber de nada. Mas aos poucos foi se reconstruindo. A gente não supera uma perda dessas, ele disse. A gente aprende a viver com ela. A dor não vai embora, mas a gente cria espaço para outras coisas ao lado dela. Eu contei minha história também. O casamento longo, a traição de Sérgio, a descoberta no aeroporto, o divórcio. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Você foi muito corajosa, disse quando eu terminei. Muita gente no seu lugar teria deixado para lá, teria fingido que não viu. Eu pensei em fazer isso, confesso. Mas aí eu lembrei da dona Zilda, de tudo que ela tinha passado, e não consegui. Eu não podia deixar aquele homem me roubar. E você não deixou. Você lutou e venceu. Ele fez uma pausa. Sabe o que eu acho? Acho que o Bentinho nunca teria coragem de fazer o que você fez. Ele preferiu destruir a Capitu a enfrentar a verdade. Qual verdade? Que o problema era ele, que a insegurança era dele, que ele nunca foi capaz de amar de verdade, só de possuir. Eu senti um arrepio. Era exatamente o que eu sentia sobre Sérgio. Ele nunca tinha me amado, tinha me possuído, e quando eu deixei de ser útil, tentou me descartar. Ficamos conversando por quase 2 horas, sobre livros, sobre a vida, sobre os filhos dele, sobre música, sobre viagens que a gente queria fazer. Era uma conversa fácil, natural, como se a gente se conhecesse há anos. Quando finalmente olhei para o relógio, levei um susto. Nossa, ficamos esse tempo todo aqui? O tempo voa quando a companhia é boa. Ele sorriu. Carmen, eu gostei muito de conversar com você. Será que a gente pode repetir? Eu senti o rosto esquentar. Aos 60 anos, corando feito uma adolescente. Pode sim, eu também gostei. A gente trocou o telefone. Ele me mandou mensagem naquela mesma noite. Foi muito bom te conhecer. Bons sonhos. Eu li aquela mensagem 3 vezes antes de responder. Também gostei de te conhecer. Até a próxima. Nos meses seguintes, Ademir virou uma presença constante na minha vida. A gente se via toda semana, às vezes mais. Ia no cinema, no teatro, em exposição, jantava fora, passeava no parque, sentava numa praça para conversar. Ele me tratava com um respeito e uma atenção que eu não lembrava de ter recebido de um homem. Você é especial, Carmen, ele disse uma noite, quando a gente caminhava de mãos dadas por uma rua do centro. Eu não esperava encontrar alguém assim a essa altura da vida. Nem eu. Depois de tudo que passei, eu tinha desistido de homem. E agora? Eu olhei para ele, para os olhos bondosos por trás dos óculos, para o sorriso gentil. Agora eu tô disposta a tentar de novo. Ele parou de andar, me puxou para perto e me beijou. Um beijo calmo, carinhoso, sem pressa. Um beijo de quem sabe que tem todo o tempo do mundo. Quando a gente se separou, eu estava rindo. O que foi? Ele perguntou. Nada. É que eu me sinto uma adolescente, beijando na rua de mãos dadas. E qual o problema? A gente pode ser adolescente a qualquer idade. Basta ter com quem. Eu não contei para os meus filhos de imediato. Queria ter certeza de que era sério antes de apresentar ele para a família. Mas depois de 6 meses, quando ficou claro que aquilo era mais do que uma amizade, eu resolvi contar. Fernando reagiu bem. Mãe, que ótimo. Você merece ser feliz. Quando eu vou conhecer ele? Na sua próxima visita. Vou preparar um jantar. Fechado. Patrícia foi mais reservada. Já? Faz só 1 ano que você se separou do pai. Patrícia, eu passei 35 anos num casamento infeliz. Acho que já esperei tempo suficiente. Tá bom, mãe.
Espero que dê certo. Não era um entusiasmo, mas também não era uma rejeição. Para Patrícia, já era alguma coisa. Dona Zilda ficou radiante quando contei. Ai, filha, que alegria! Você merece um homem bom do seu lado. Ele é bom sim, Dona Zilda. É carinhoso, respeitoso, inteligente. E me faz rir, o que é muito importante. Fazer rir é essencial. Casamento sem risada não dura. Casamento? Eu ri. A gente mal começou a namorar. E daí? Na nossa idade não tem tempo para enrolação. Se é bom, é bom. Aproveita. Eu pensei nas palavras dela. Era verdade. Na nossa idade não tinha tempo para joguinhos, para incertezas, para ficar esperando o momento certo. O momento certo era agora. Sempre agora. Num domingo à noite, eu estava na varanda do meu apartamento, olhando a cidade lá embaixo. Mel dormia no meu colo, ronronando baixinho. Uma xícara de chá esfriava na mesinha ao lado. Eu pensei em tudo o que tinha acontecido naquele último ano e meio. A viagem que não fiz, a faxineira que me salvou, o marido que me traiu, o divórcio, a reconstrução, o homem novo que apareceu na minha vida quando eu menos esperava. Se alguém tivesse me contado, 1 ano e meio atrás, que eu estaria onde estou agora, eu não teria acreditado. Eu achava que minha vida estava definida, que eu ia envelhecer ao lado de Sérgio, que ia morrer naquela rotina cinzenta de casamento vazio. Mas a vida tem dessas surpresas. Às vezes, no momento mais escuro, aparece uma luz. Às vezes, quando você acha que acabou, está só começando. Meu celular apitou. Mensagem de Ademir. Tô com saudade. Amanhã a gente se vê? Eu sorri e respondi. Tô com saudade também. Amanhã às 7 no nosso restaurante? Fechado. Boa noite, minha Carmen. Minha Carmen. Nunca ninguém tinha me chamado assim. Sérgio me chamava de mulher, quando muito. Mas Ademir me chamava de minha Carmen, como se eu fosse um tesouro que ele tinha encontrado. E talvez fosse. Talvez a gente só vire tesouro quando encontra alguém que sabe reconhecer nosso valor. Eu coloquei o celular na mesa, acariciei a Mel, olhei para o céu estrelado. 60 anos, uma vida inteira para trás. E pela primeira vez, eu sentia que a vida estava só começando. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir quem você realmente é. Eu sou Carmen. Carmen Aparecida dos Santos. Tenho 61 anos, sou divorciada, moro sozinha com minha gata. Tenho 2 filhos adultos, uma neta que é minha alegria e um namorado que me faz sentir especial. Minha história não é perfeita. Tem traição, tem dor, tem decepção. Mas também tem força, tem coragem, tem recomeço. E, acima de tudo, tem esperança. Porque enquanto a gente está viva, sempre tem esperança. E eu pretendo viver muito ainda. Às vezes eu penso naquela tarde no aeroporto. No momento exato em que Dona Zilda segurou meu braço e disse: Filha, não entra nesse avião. Se eu tivesse ignorado ela, se eu tivesse entrado na fila, mostrado meu cartão de embarque, sentado na poltrona 14A, eu teria voado para Buenos Aires sem saber de nada. Teria aproveitado 12 dias de férias enquanto meu marido destruía minha vida nas minhas costas. E quando eu voltasse, ia encontrar meu apartamento vendido, meu dinheiro desviado, minha segurança destruída. Ia ter que recomeçar do zero, sem casa, sem nada, dependendo da caridade dos filhos. Mas não foi isso que aconteceu, porque uma faxineira de aeroporto, uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, decidiu não virar as costas. Decidiu que não podia deixar outra mulher sofrer o que ela tinha sofrido. Decidiu que solidariedade era mais importante que conveniência. Dona Zilda me salvou. E eu nunca vou esquecer isso. No mês passado, eu dei uma festa de aniversário para mim mesma. 61 anos. Chamei todo mundo que importava. Fernando com a Juliana, Mariana, Cláudia e, claro, Dona Zilda, toda arrumada com um vestido florido. Ademir passou a festa inteira do meu lado, me apresentando para os convidados como minha Carmen. Patrícia não veio. Mandou uma mensagem de parabéns e um cachecol pelo correio. Eu guardei na gaveta e tentei não pensar muito no assunto. Algumas feridas demoram para sarar. Mas quando todo mundo foi embora e eu fiquei sozinha na sala, eu não senti tristeza. Senti gratidão por estar viva, por estar cercada de pessoas que me amam, por ter superado o pior momento da minha vida.
Fernando me ligou no dia seguinte. Mãe, a festa foi demais. E esse seu namorado, o Ademir, eu gostei muito dele. Parece um cara de verdade. É sim, filho. É um homem bom. Você merece, mãe. Depois de tudo que o pai fez, você merece alguém que te trate bem. Obrigada, Fernandinho. E mãe, eu queria te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por não ter percebido antes. Por não ter visto que você era infeliz, que o casamento de vocês não funcionava. Eu estava tão focado na minha vida que não prestei atenção. Filho, você não tem que pedir desculpas. Eu escondi de todo mundo. Nem eu mesma queria admitir. Mesmo assim, eu sou seu filho. Eu devia ter percebido. E de agora em diante, eu vou prestar mais atenção. Vou ligar mais, visitar mais. Você não vai se sentir sozinha nunca mais. Eu chorei depois de desligar, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de uma mãe que percebe que criou um homem de verdade. Quanto a Patrícia, eu não perdi a esperança. Filhos são assim, às vezes se afastam, às vezes voltam. Ela está passando por um processo, tentando entender o que aconteceu, tentando conciliar a imagem do pai que ela tinha com a realidade do que ele fez. É difícil para ela. Eu entendo. No aniversário da Larissa, mês passado, eu fui para Curitiba. Patrícia me recebeu com educação, mas sem calor. A gente conversou sobre amenidades, sobre o tempo, sobre a escola da Larissa. Não tocou no assunto do pai, do divórcio, de nada pesado. Mas na hora de ir embora, quando eu estava me despedindo da Larissa, Patrícia me puxou para o canto. Mãe, eu sei que eu não tenho sido uma boa filha. Eu sei que eu te magoei. Patrícia, deixa eu terminar. Eu ainda não consigo entender tudo o que aconteceu. Uma parte de mim ainda quer acreditar que o pai não é essa pessoa que você diz. Mas eu sei que você não ia inventar uma coisa dessas. Você não é assim. Não sou, filha. Eu sei. E eu estou tentando. Tá difícil, mas eu estou tentando. Ela me abraçou. Um abraço rápido, meio desajeitado, mas um abraço. E eu entendi que aquilo era o máximo que ela conseguia dar naquele momento. E estava bom. A gente não pode forçar o perdão. Não pode forçar a compreensão. Essas coisas vêm no tempo delas, quando a pessoa está pronta. E Patrícia vai ficar pronta um dia. Eu tenho fé. Por isso agora, eu faço questão de passar adiante o que recebi. Quando vejo uma mulher em dificuldade, eu ofereço ajuda. Quando tenho a chance de fazer a diferença na vida de alguém, eu faço. Porque foi isso que Dona Zilda me ensinou. Que a gente não está sozinha. Que mulher cuida de mulher. Que um gesto pequeno pode mudar uma vida inteira. E eu quero ser para outras mulheres o que ela foi para mim. Um anjo de uniforme desbotado e mãos calejadas. Dona Zilda podia ter passado direto por aquela pasta no banheiro do aeroporto. Podia ter entregado nos achados e perdidos e ido embora. Ninguém ia saber. Mas ela não fez isso. Ela foi atrás de mim. Ela se importou. E por causa disso, eu estou aqui. Viva. Feliz. Recomeçando. Aos 61 anos, com uma gata no colo, um namorado que me chama de tesouro e um apartamento que é só meu. Nunca é tarde. Se a minha história tocou você de alguma forma, deixa um like para eu saber que não estou sozinha. Se você conhece alguma mulher que precisa ouvir isso, compartilha com ela. E se você também passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, me conta nos comentários. A gente se fortalece quando divide as histórias. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreve e ativa o sininho. Tem muita história de mulher forte por aqui. Mulher que caiu e levantou. Mulher que apanhou da vida e deu a volta por cima. Porque mulher cuida de mulher. Sempre. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Até a próxima história. FIM.